para você que nos acompanha pelo canal do YouTube da Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo. Está no ar o São Paulo Comunica, que é uma parceria com a Rede São Paulo Saudável, para vocês que estão nos acompanhando semanalmente aí os diversos assuntos que a Secretaria tem para informar. Hoje nós vamos falar sobre economia solidária. Você tem uma ideia do que se trata? É uma forma alternativa de produção, consumo e distribuição de riqueza, atuando tanto na geração de trabalho como também na geração de renda. Tem profissionais de diversas áreas, que estão se encaminhando aí para esse segmento, que é uma alternativa, como a gente já disse, de geração de trabalho e renda. Além disso, a economia solidária é uma forma de conscientização sobre o consumo responsável, fortalecendo aí a ligação com o homem do campo, com a cidade, produtores, consumidores, uma nova forma aí de desenvolvimento da economia, E você vai ter, logicamente aqui, uma especialista do assunto, que é a Mariana Girotto, que atualmente tem coordenado a economia solidária na Secretaria do Trabalho e ela, logicamente, com maior propriedade, vai trazer aí detalhes sobre esse tema. Boa tarde, Mariana. Boa tarde. Agradecemos muito aí pela sua participação aqui no programa e a sua contribuição, com essa importante iniciativa da Secretaria do Trabalho. Também agradeço a oportunidade de poder trazer esse tema, para mais pessoas conhecerem um pouco sobre a economia solidária. Legal, Mariana. Antes da gente entrar propriamente no tema, eu gostaria que você contasse um pouquinho dessa sua atuação na Secretaria e essa sua experiência, se você já vem de outros órgãos trabalhando com a temática da economia solidária. Na Secretaria estou atuando, a política de economia solidária fica dentro da Coordenadoria do Desenvolvimento Econômico, uma das coordenadorias lá da Secretaria. E eu já tenho uma longa experiência, já quase 20 anos de economia solidária, já trabalhei em algumas incubadoras de universitárias, algumas entidades de economia solidária nacionais, e agora, recentemente, mas já há algum tempinho, na Secretaria, dentro da Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico, coordenando essa política de economia solidária. Ótimo. Entre esses esforços, Mariana, que a Secretaria do Trabalho tem procurado empreender aqui na cidade de São Paulo, como que tem sido colocar em prática uma política voltada para um assunto que já tem bastante tempo, que é discutido até nacionalmente, mas agora a gente tem um assunto discutido, com vários técnicos, vários grupos envolvidos aqui na cidade de São Paulo. Explica um pouco para o nosso público como que isso tem sido feito e o que vocês já conquistaram. Na verdade, no passado, já teve algumas administrações que tiveram uma política mais efetiva de economia solidária. Isso se perdeu ao longo do tempo, foi abandonado. Ficou uns 10 anos ou mais aí sem incentivo e agora está retomando isso desde o início do ano passado, tentando buscar, diagnosticar o que tem de empreendimentos, o que tem de iniciativas e de fomento, de possibilidades e demandas aqui para a economia solidária na cidade, retomando o que a Secretaria e a Prefeitura pode apoiar esses empreendimentos econômicos solidários, as entidades que fazem um trabalho voltado a isso. Então esse é o nosso desafio e agora, depois dessa primeira fase de diagnóstico, de levantamento de demandas e das necessidades, agora com uma proposta mais concreta de política para ser implementada na cidade. Ok. E no que a economia solidária ajuda no desenvolvimento econômico de uma cidade? Como que a gente, na prática, enxerga isso para as pessoas até entenderem, como que elas podem se beneficiar dessa ação? A proposta da economia solidária é produção, geração de bens, de riquezas, produção de alguns produtos e também serviços, prestação de serviços de forma coletiva, onde sejam empreendimentos e organizações coletivas e que geralmente de pequeno porte, também existem as de médio e grande porte, mas em sua grande maioria são os pequenos empreendedores, que coletivamente se organizam nas suas regiões, nos seus bairros, na igreja, no seu condomínio, em vários lugares, na sua faculdade, para poder prestar algum serviço ou produzir alguma coisa coletivamente. Isso gera um desenvolvimento local, uma distribuição maior da riqueza, onde esse pequeno pode ter acesso ao mercado que antes ele não tinha. E as pessoas também têm um contato mais direto com quem está produzindo e com quem está prestando serviço para eles. Então, é o vizinho, a pessoa que está próxima, que é conhecida.
que tenha uma relação de confiança, de reciprocidade. Então, até pelos seus exemplos, qualquer pessoa pode participar desse movimento? Qualquer pessoa pode participar, basta se identificar com os princípios, com a ideia, com a proposta, né, de fazer junto, de fazer coletivo, tá aberto a isso de ser um empreendedor, né, ter essa veia empreendedora, e aí abraçar a economia solidária. E tem, assim, alguma exigência inicial? Porque hoje a gente vê um maior incentivo também, né? Não só da Prefeitura de São Paulo, mas tem uma ação aí nacional de incentivar o empreendedorismo. Vocês notam que as pessoas que têm buscado vocês, elas já tinham uma ação anterior? Ou, assim, por ter ouvido falar também, vocês têm essa demanda que chega nesses grupos? Existem os dois casos. Existem pessoas que já são empreendedoras, já fazem parte de algum empreendimento e buscam a gente para ter alguma assessoria, uma formação, uma qualificação, uma orientação de como melhorar o seu negócio, de como, né, conseguir mercado, melhorar algum aspecto. E existem também pessoas que estão procurando uma alternativa para gerar renda, né? Hoje em dia, como você falou, o emprego formal está cada vez mais difícil. E o empreendedorismo coletivo, nesse caso da economia solidária, se apresenta como uma boa oportunidade também da pessoa ser dona do seu próprio negócio, decidir o que quer fazer, como quer fazer, né, ficar mais próxima do seu lugar de moradia, da sua casa, né, se articular, conseguir ajuda com outras pessoas para montar um negócio que possa ter um alcance maior, possa gerar mais renda. Então, é aberto. Ótimo. A gente pode tratar dessa maneira, até mesmo na legislação que protege o trabalhador, né? Como você mesmo pontuou, hoje a gente tem uma dificuldade maior em relação ao emprego formal, mas as pessoas estão habituadas com o emprego formal e você tem uma gama de leis que protege o trabalhador. A economia solidária também já está preparada a esse ponto também para dar a proteção que o trabalhador requer, né? Porque tem uma aposentadoria, a questão também da mulher. Como que vocês têm analisado isso? Então, nesse sentido, tem a vantagem e tem desvantagem. Porque na economia solidária são os próprios trabalhadores, não tem patrões e empregados, né? Todos são donos do negócio e todos trabalham também no negócio. Essa é a proposta. Então, tem essa vantagem do trabalhador ele ser o dono do seu próprio negócio, poder decidir quais são os benefícios que ele pode ter. Né? Isso é votado geralmente em assembleia. Vamos criar um fundo, né, para ter o equivalente ao 13º, para ter o equivalente a férias remuneradas, né? Existem outros nomes, né? Não são salário, é retirada, né? Abono natalino, são criados alguns outros nomes, mas para garantir todos esses direitos, essas conquistas que os trabalhadores têm quando estão com carteira assinada. Com a vantagem de que são o próprio trabalhador que ele vai ser beneficiado, que também decide o quanto vai ser tirado para esses benefícios, né? O que tipo de benefícios vão ter, são importantes, podem até ter mais benefícios do que o da regime CLT, né? É possível isso, desde que todos concordem, que tenha recursos no empreendimento para isso, pode-se criar uma situação de que seja até mais favorável, com mais benefícios, né? Isso vai depender muito também da situação econômica do empreendimento. Então é uma filosofia diferente, né? Mas não desprotege aí, vamos assim pensar, que o trabalhador ele não fica vulnerável à situação econômica. Ele pode, como você mesmo colocou, ter outras vantagens que hoje no emprego formal não são nem previstas ainda, né? Sim. E você vê, até pela sua experiência, assim, que tem alguns entraves ainda para as pessoas superarem para isso estar consolidado no país? Você fala da economia solidária? Isso, em relação às políticas, em outras cidades, como que você tem visto a disseminação dessa informação? Ainda chega muito pouca informação, né? É uma política relativamente nova, aí, uns 20 anos para cá, então que está se consolidando. Tem ainda pouca informação, público em geral, então só em municípios ou estados que têm uma política. Hoje a gente tem uma política nacional, tem uma Secretaria Nacional de Economia Solidária, mas, na verdade, nos municípios acaba chegando pouca informação, né? Só quem busca mesmo, quem já sabe, quem conhece do meio, isso que a gente está tentando fazer aqui na Secretaria, de disseminar isso, né? Tornar o conhecimento de um público maior de que existe essa alternativa, de que é possível, que é viável, mas é
ainda é um processo, né, que está em andamento. Acho que está se tornando mais conhecido, está dando visibilidade aos poucos com as ações, com as coisas que estão sendo implementadas, mas ainda precisa ampliar isso, com certeza. E os grupos que têm aparecido e que vocês têm ajudado aí na gestão, tanto na assessoria técnica e jurídica, quais são os segmentos que mais têm sobressaído aí na economia solidária? Olha, atualmente os principais segmentos econômicos que a gente está trabalhando é a alimentação, a costura, o artesanato, a agricultura familiar, o ecoturismo também, tem um grupo de parelheiros. E questão também muito legal, forte, que tem aparecido é a questão da economia das culturas, que são os empreendimentos da área cultural. E alguns casos de prestadores de prestação de serviços em geral, que daí envolve desde construção civil, estética e beleza, alguns tipos de cuidadores de idosos, que a gente também tem grupos atuando nessa área de serviço. E na prática, a pessoa, pegando um gancho que você utilizou, as pessoas às vezes já têm uma experiência anterior, ela vai se juntar com outras pessoas que num primeiro momento ela não conhece e ali elas vão fazer o quê? Compras coletivas ou vão dividir um espaço físico para realizar essas atividades? Como que isso se dá na prática? Então, existem várias possibilidades, né, de fazer a economia solidária. Então, a mais clássica, mais que a gente, né, está incentivando é a formação de grupos, né, de empreendimentos coletivos onde várias pessoas se juntam para produzir ou prestar serviços coletivamente. Mas existe também, estamos apoiando algumas iniciativas que a gente chama de organização em redes, que daí são, às vezes, pequenos empreendedores individuais, mas que se juntam para fazer uma compra comum, coletiva, né? Compram o mesmo tipo de insumo, então vão comprar junto. Ou vão se unir para participar de uma feira, de um evento de comercialização conjunta, se organizar num consórcio também para prestar um serviço maior ou produzir uma quantidade maior, e aí faz isso coletivamente, distribui igualitariamente tanto o trabalho quanto os ganhos. Então, é possível essas duas formas, né? Se juntar para algum objetivo específico, uma ação específica de compra, de venda, ou de articulação política, ou para produzir mesmo, todos fazerem parte de um negócio coletivo. Ótimo. A gente já está chegando ao final do primeiro bloco, Mariana. Até no segundo bloco a gente vai detalhar um pouquinho mais sobre o centro, né, público que foi inaugurado em 2015. As pessoas que quiserem buscar algumas informações, você poderia nos passar o endereço do centro? E se as pessoas têm algum dia específico para ir até o local para informações, ou se diariamente elas têm acesso a isso? Não, diariamente a gente inaugurou, né, em novembro o Centro de Economia Solidária e Direitos Humanos e também Incubadora Pública de Empreendimentos Econômicos Solidários. Os dois ficam na sede, que é na Rua Otto de Alencar 270, no bairro do Cambuci. Lá é possível ter mais informações e lá também que atualmente estão acontecendo a maioria das atividades de assessoria, formação, os técnicos, né, contratados, formadores, contratados, toda a equipe pela prefeitura para dar esse apoio a esses empreendimentos. Ótimo. Então a gente vai para um rápido intervalo, onde você também vai pegar mais informações sobre a economia solidária. E se você quiser também informações, daqui a pouco vai aparecer aí no nosso GC o telefone, né, do Centro Público e da Secretaria do Trabalho para você se informar, ter mais detalhes aí dessa rotina. Então daqui a pouco a gente volta. A senhora sabe o que é economia solidária? Não, o nome é muito lindo. Todo mundo devia fazer economia solidária, mas eu não sei o que é, não. Boa tarde. O senhor sabe o que é economia solidária? Mais ou menos. Faço a mínima ideia. Você sabe o que é economia solidária? Pô, economia solidária. Pô, o que é economia? Dinheiro circulando no país. Solidária. Seria você doar alguma coisa para alguém? Economia solidária? Eu não pratico muito economia solidária, não, vou te dizer. Querida, você sabe o que é economia solidária? Não, não sei não. Uma economia onde abrange um grupo de pessoas, ou vizinhos, ou parentes, ou não sei o quê. Não é isso? É uma economia solidária. Agora, me explique o que é economia solidária exatamente. Economia solidária é apenas uma nova forma de economia
que já existe ao nosso redor, nas áreas rurais e urbanas, no nosso bairro, na nossa rua. São vários tipos de experiências, onde as pessoas associadas entre si administram seus negócios em todas as etapas. São atividades econômicas diversificadas que se baseiam no trabalho coletivo, na autogestão e na sustentabilidade. Os empreendimentos de economia solidária não são iniciativas isoladas. Ao contrário, eles têm se organizado em fóruns e redes em nível municipal, estadual e nacional, formando assim um movimento popular em que ocorrem amplos debates e onde são construídas as plataformas de ação e os princípios comuns da economia solidária. Estamos de volta com São Paulo Comunica. Nossa entrevista da semana é com Mariana Girotto, que está falando sobre economia solidária, um projeto aí bastante amplo que a Secretaria do Trabalho tem trazido aí para a cidade de São Paulo. Mariana, você já trouxe aí alguns subsídios para a gente em relação a essa temática. Quantas pessoas aí, você já tem uma estimativa? Quantas pessoas foram beneficiadas? A gente tem uma estimativa aqui diretamente, né, que passou pela incubadora, pelo centro público, recebeu participou de atividades, seminários, cursos, assessorias, centenas de pessoas aí, 800, mas não sei o número exato, mas são centenas de pessoas. E entre outras atividades, como feiras, né, eventos de maior porte, aí milhares de pessoas já passaram e tiveram algum tipo de informação, palestra, receberam um pouco de orientação sobre o programa de economia solidária. Já tiveram contato aí, pelo menos, com essa nova filosofia, né? Legal, Mariana. E até retomando aqui um pouco do que você falou no primeiro bloco, em 2015, né, foi inaugurado no bairro do Cambuci, ali na região do Ipiranga, o Centro Público, de Direitos Humanos e Economia Solidária e a Incubadora Pública de Empreendimentos Solidários. Quais são os objetivos desses espaços? A incubadora pública, o objetivo, como diz o nome, incubadora, né, para incubar, né, os empreendimentos. São empreendimentos que estão iniciando suas atividades ou que são recentes e ainda precisam de uma série de qualificação profissional, assessorias jurídica, contábil, assessorias para melhoria de produtos, assessoria na área de gestão, né, para aperfeiçoar sua gestão interna. E a gente orienta, alguns vão caminhar para formar cooperativas, associações ou então microempresas, mas dentro dessa filosofia dos princípios da economia solidária. Então, na incubadora, esses empreendimentos que nos procuram recebem, né, feito um diagnóstico inicial, eles participam de uma sensibilização, é feito um projeto de incubação desse empreendimento, que se for aprovado, daí segue geralmente um processo de mais de 1 a 2 anos, e aí que é acompanhado, assessorado e recebendo formação e sendo acompanhado pela equipe, até que fique forte o suficiente para caminhar com as próprias pernas. E aí trabalhado vários aspectos também, comercialização, né, divulgação, comunicação desse empreendimento, todos os aspectos que envolvem a gestão, consolidação de um empreendimento econômico. Então dá para chegar lá com uma ideia e vocês darem todo esse suporte? Isso, mais ou menos isso, né? Tem vários grupos, desde que já tem um grupo formado, que já tem uma atividade econômica definida, chega com essa ideia, com essa demanda, a gente é um grupo, quer trabalhar com isso, queremos assessoria. E daí a gente começa a conversar, faz o diagnóstico e faz uma proposta, né, desse plano aí de incubação que a gente chama, né? Desde que seja constatado que é um negócio viável, que tem chances de dar certo. Então tem todas as etapas que vão sendo cumpridas, né, que se realmente for uma boa ideia, tiver viabilidade, tiver um grupo forte, consistente, que quer levar isso adiante, tem todas as condições, vai encontrar todas as condições e todas as assessorias necessárias para isso na incubadora. O centro público ele tem uma característica um pouco mais ampla, que também é voltado para o fortalecimento, para a divulgação da economia solidária, né? Então, desde eventos, seminários, articulação entre empreendimentos, articulação entre as entidades e parceiros que queiram apoiar a economia solidária. Tudo isso é objeto, é tema para ser executado, para ser realizado lá pelo centro público. Ok. E até falando nos parceiros, quem está junto de vocês aí nessa ação? Hoje a gente está bem próximo à parceria, né? Uma entidade que executa um projeto de economia solidária, a Secretaria, em parceria conosco, que é a Unisol Brasil.
Mas também criamos algumas instâncias de comitê gestor, comitê metodológico da incubadora, onde várias entidades de economia solidária foram convidadas, o Fórum, né, de Economia Solidária, que aglutina uma série de empreendimentos, gestores públicos que têm políticas voltadas para a economia solidária e também entidades dessa área. Ok. Para as pessoas que de repente vão acompanhar o programa, né, ou do segundo bloco, ou estão vendo pegaram desse ponto, né, a gente gostaria também que você reforçasse quais são os grupos que têm possibilidade de atuar dentro da economia solidária. No primeiro bloco você falou um pouco do pessoal da parte de alimentação, artesanato. O que mais você pode explicar em relação a isso? Até para quem nunca ouviu falar desse assunto, ter uma ideia prática, de repente tem uma dona de casa ou um profissional que não está atuando, mas tem como contribuir nesse segmento. O que você mais pode acrescentar? Olha, lá pra gente chega um pouco de tudo, assim, não tem um único foco definido, né? Mas os mais comuns atualmente são os vários da área de alimentação, grupos, pode ser uma dona de casa, um grupo, né, de dona de casa, que já quer atuar com isso, quer fazer um bolo, quer fornecer coffee break, quer montar um restaurante, uma lanchonete, né? Desde que seja com esse foco de ser um empreendimento coletivo, a gente está aberto para ajudar. E outros também, prestação de serviço é bem amplo, né? E é uma atividade que não precisa tanto investimento para começar, porque é mais com conhecimento, né? Sim. Da pessoa. E tudo na parte de costura, artesanato também tem bastante coisa lá, de grupos que se aproximaram, que estão pedindo, né, assessoria, fazendo formação, sendo incubados lá pela incubadora. Na área de ecoturismo, de agricultura urbana, né, pequenos agricultores. Na área de reciclagem também, de atuar com os catadores de material reciclado, que também se organizam em cooperativas, em empreendimentos coletivos. Na área da cultura, você mencionou também a questão, né, do pessoal que trabalha com hip hop, que atinge geralmente um grupo de pessoas mais jovens, né? Como que vocês têm sentido essa aproximação com esses grupos? A juventude para a gente tem sido, né, um público bem especial, porque é um público que responde muito rápido, que tem várias ideias, que tem vontade de fazer e se dedica. E as coisas, geralmente, grupos de jovens, eles avançam rapidamente e têm ideias inovadoras, misturam, muitos propõem, né, introduzir novas tecnologias, essas questões. Então, esses grupos da área cultural, que são predominantemente de jovens, né, é uma área bem interessante, que tem muitas possibilidades, tanto de produção cultural, de produção de vídeo, de produção de música, de bandas, né, até como existem também no grupo, nessa área de segmentos culturais, né, de empreendimentos culturais, coisas meio ligadas também a artesanato, mas é um artesanato étnico, africano, né, é uma coisa ligada à cultura, alguma cultura específica. A gente tem também os imigrantes que estão lá com a gente, que pegam essa cultura andina, cultura indígena. Então, existem muitas, é um segmento bem amplo que tem muitas possibilidades e geralmente coisas que não são tão difíceis, né, de virar e que tem um mercado bom, muito bom. Então, você que está nos acompanhando, às vezes está sem alternativa, está parado e não sabe para onde ir. Ó, a Mariana está trazendo aqui informações, você jovem, você dona de casa, os profissionais aí que têm como contribuir com a economia solidária, tem essa grande oportunidade. Então, nessas oficinas, Mariana, as reuniões, esses encontros que vocês promovem, traz esse despertar para essa alternativa de economia. E o que mais vocês oferecem lá de recursos que a gente pode trazer para o público? Porque muitas vezes a pessoa, como eu disse, né, não basta só chegar com uma ideia, você já tem que ter um mínimo de estrutura, às vezes nem estrutura física, né, que vocês estão trabalhando lá com um espaço para isso. Mas essa segurança, você acha que é possível de promover para as pessoas que buscam? Porque às vezes a pessoa realmente está ali no momento financeiro não muito propício, vamos assim dizer, né? E aí vai para uma empreitada nova, a ansiedade, a insegurança, elas são naturais. Como que vocês trabalham também esse psicológico? Isso é uma questão, assim, que a gente procura trabalhar bastante, porque
acho que como todos sabem, montar um empreendimento não é uma tarefa tão simples, né? Tão fácil e fazer ele ter viabilidade, né? Ter clientes, conquistar o mercado, se tornar conhecido, demora um certo tempo. Então, a gente tenta trabalhar com isso, dando alternativas, né? Para começar aos poucos e produzindo até viabilizar totalmente. Mas a pessoa que nos procura, que quer, tem que saber, tem que estar consciente, né? Dessa escolha, de que é isso que quer, de que quer ser empreendedor, de que quer trabalhar numa proposta de empreendimento coletivo, que isso demora, vai requerer alguns meses de investimento, de tempo, e, né, para se qualificar, para melhorar, para entender a proposta. Não vai sair de lá, né, não é um do dia para a noite, do dia para a noite gerando renda, é um processo. Mas isso varia muito, se a pessoa mesmo está afim, já tem um grupo, já tem algumas condições mínimas, isso pode ser mais rápido ou mais demorado de acordo com a característica do negócio e do grupo também que está se propondo a montar esse negócio. Tá certo, Mariana. A gente já está chegando no final do nosso segundo bloco. Vocês têm alguma previsão de ações para esse ano? Algum encontro ou mesmo evento que vocês já estejam aí planejando? A gente está planejando um monte de coisa legal, acho que vai ser um ano bem movimentado aí na economia solidária, vários projetos de economia solidária na cidade, então pensando em grandes eventos para divulgar a economia solidária, para mostrar, apresentar os produtos, serviços da economia solidária para a população, né, vender esses produtos também, que seja uma oportunidade de comercialização para esses grupos, seminários também para trazer esse tema, para discutir com todo mundo, para tornar conhecido. Então, aguardem que vai ter bastante coisa aí da economia solidária esse ano. E você se recorda, Mariana, de alguma dessas pessoas que buscam vocês e que já estejam na prática mesmo das atividades, de alguma história positiva, até para incentivar o pessoal aí que está sendo despertado agora por essa questão? A gente tem sim, temos atualmente uma rede grande por exemplo, de empreendimentos na área de alimentação, que já estão conseguindo fornecer, pegar vários contratos de coffee, de almoço, em eventos, né, públicos e privados, já estão se organizando em rede para produzir bastante, chegaram lá, já tiveram algumas assessorias, alguma orientação, e estão com bastante mercado, abrindo o mercado e se tornando conhecidos, grupos, né, também que chegaram lá ainda muito sem saber direito para onde ia e agora já está mais claro o projeto, já estão começando a ter resultados. Então é possível, sim. Ah, então ótimo. Então a gente está terminando aqui a nossa entrevista com a Mariana Giroto, que coordena, né, a área de economia solidária na Secretaria do Trabalho. Trouxe várias informações, gostaria que você reforçasse o endereço do Centro Público. O Centro Público é Incubadora, fica na Rua Otto de Alencar, 270, no bairro do Cambuci. E quem quiser mais informação, daqui a pouco aparece o telefone, né, da Secretaria do Trabalho para você buscar mais detalhes. O pessoal está lá disposto a te orientar, a te informar, para você ter uma alternativa de geração de trabalho e renda. Agradecemos novamente, obrigada, Mariana. Agora a gente vai com a Damares, que vai trazer informações sobre a Secretaria do Trabalho, CAT e outras atividades que estão tendo na Secretaria. Com você, Damares. Olá, Solange e a todos que nos acompanham. O CAT está com 1.033 oportunidades de emprego em diversas áreas. O cargo de operador de telemarketing ativo e receptivo tem 225 vagas e o salário oferecido é de R$ 880. Para o posto de repositor de mercadorias está disponível 80 vagas. É necessário ter concluído o ensino fundamental e salários chegam a R$ 1.100. O CAT realiza também todas as quartas-feiras, às 9 horas, oficinas de orientação com temas voltados ao trabalho. Entre eles estão a elaboração de currículo, empreendedorismo e legislação trabalhista. Para utilizar os serviços da SDTE, é preciso apresentar RG, CPF, carteira de trabalho e número do PIS. Mais informações em prefeitura.asp.gov.br/trabalho ou nas redes sociais da Secretaria do Trabalho. É com você, Solange. Obrigada, Damares. Estamos finalizando aqui o São Paulo Comunica, que hoje falou sobre economia solidária. Estamos preparando um novo programa para você na próxima semana. Acompanhe toda a programação, todas as atividades da Secretaria do Trabalho nas redes sociais. Estamos no Facebook, no YouTube e você aí também acompanha a gente no Twitter. Até lá!